Você deve estar acostumado com o Zona Livre pegando assuntos da semana, debatendo com essa mesa cheia aqui, mas dessa vez checaremos informações. É o Zona Checking. A gente vai pegar sempre algum material que está circulando na internet e ver se realmente aquelas informações conferem com a realidade ou não. Dessa vez, o vídeo é da página A Verdade sobre Lula, que ele quer insinuar que o ex-presidente seria inocente. E se você quiser ver esse vídeo, ele tá aqui nos comentários. A gente separou 5 partezinhas dele pra checar. Vambora. E a primeira parte que a gente separou é a que o vídeo diz que o ex-presidente nunca se negou a dar depoimento, em referência ao fato dele ter sido conduzido coercitivamente. Em março, Lula é levado coercitivamente para depor por ordem do juiz Sérgio Moro. A decisão surpreende o país, já que o ex-presidente nunca se negou a prestar depoimento. Bom, na verdade, para o juiz Sérgio Moro, de fato, o Lula nunca tinha se negado a dar depoimento. Mas, coincidência ou não, alguns dias antes da condução coercitiva, ele havia faltado num depoimento que ele daria ao Ministério Público de São Paulo em um outro caso que estava sendo julgado, também relativo ao triplex. A condução coercitiva é um instrumento polêmico, né? O juiz Sérgio Moro alegou que utilizou esse instrumento para tentar evitar confusão, já que em outra oportunidade em que o depoimento do Lula perante a justiça estava marcado, houve confronto entre manifestantes. Então, dessa forma, o juiz acreditou que poderia ter mais segurança no depoimento. A gente sabe que isso não aconteceu na prática, né? Porque lá no aeroporto de Congonhas, para onde ele foi levado para dar depoimento, houve ali confusão entre manifestantes, entre a própria segurança, pessoas tentaram invadir a sala, etc. Então, na prática, não aconteceu o que o juiz queria. Ou seja, nesse ponto, não é bem assim. Outra frase que a gente destaca do vídeo é: nenhuma testemunha confirmou a versão da acusação. De 23 audiências, nenhuma das 73 testemunhas, 27 de acusação e 46 de defesa, confirma a versão da acusação. Essa aí não passa nem pela linha de escanteio, erraram longe. Bom, além das diversas provas, tem testemunha sim. Vamos começar por Léo Pinheiro, que confirmou que o triplex era sim reservado a Lula e Marisa. Moradores e funcionários que confirmaram que os corretores, quando iam vender imóveis ali, diziam que era o edifício de Lula. O zelador José Afonso Pinheiro, que diz que foi orientado por Igor Pontes da OAS a esconder, a não dizer que realmente era um imóvel do Lula. Funcionários da Kitchens confirmaram que fizeram projetos para Fernando Bittar, o amigo de Lula. E por fim, Rosivane Soares Cândido, uma engenheira da Talento Engenharia que diz que fez projeto de fato para um apartamento específico, ou seja, cai por terra a ideia que era uma reforma para vender o apartamento. E pegando uma frase dela mesma, não é fácil colocar um elevador dentro de um apartamento. O ponto número 3 que a gente selecionou aqui é: não existe documento de compra. Nenhum documento confirmando a compra é revelado. Bom, vamos lá. Lei número 9.613 de 3 de março de 1998. Artigo 1º. Foi nesse artigo que o ex-presidente Lula foi enquadrado pelo juiz Sérgio Moro. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos, valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Gente, esse aqui é o famoso ocultação de patrimônio. A famosa. Gente, essa daqui é a famosa ocultação de patrimônio. Basta ter 2 neurônios para entender. Se o crime é ocultação de patrimônio, não vai existir documento de propriedade. É justamente um crime que
você recebe um bem, uma propriedade, um valor proveniente de infração penal, que é a corrupção passiva, porque ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dentro do crime de lavagem de dinheiro, especificamente ocultação de patrimônio. Ou seja, é o óbvio ululante que não há documento de compra se o crime é ocultação de patrimônio. Mas aí eu fico na dúvida, Fabrício. A defesa nesse vídeo tá falando a verdade ou tá mentindo? Tá falando a verdade, não tem documento de compra. Mas isso não quer dizer que Lula é inocente, já que o crime é a ocultação de patrimônio. Vamos pensar, gente, vamos pensar. O ponto 4 é engraçado, Fred. É engraçado porque pegaram uma frase tirada de contexto e usam de uma maneira curiosa ali pra mostrar como se o Lula fosse, na verdade, inocente. Quando, na verdade, a história é um pouco diferente. Os advogados questionaram se ele deveria, se o Sérgio Moro deveria ser o juiz natural da causa, então ele respondeu. Dentro da resposta estava ali a seguinte frase: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida para o presidente Lula. Na verdade, o que o Moro quis dizer, em resumo, é que a propina não foi transferida necessariamente de maneira direta dos contratos fraudulentos com a Petrobras. Afinal, o dinheiro não é carimbado. Porém, também não quer dizer que a reforma do triplex não é um benefício endereçado a Lula. O quinto ponto é aquela velha reclamação da defesa de Lula de que o julgamento do recurso no TRF4 foi em prazo recorde. Em prazo recorde, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre marca o julgamento do recurso de Lula para 24 de janeiro de 2018. Bom, primeiramente estranha, né, que um réu que se considera inocente reclame da celeridade da justiça. Mas vamos lá, existem algumas formas de você calcular os prazos do julgamento, tá? Se você olhar os prazos da sentença da primeira instância até uma data do julgamento no TRF4 e analisar os casos da Lava Jato, dos 23 apelações que chegaram ao TRF, a média foi de 15,6 meses. Lula vai ser esse prazo de 6 meses. Então, por esse critério, de fato, o julgamento do Lula foi muito rápido. Porém, se você pegar todos os casos que o TRF4 julga, e o TRF4 é um dos tribunais mais rápidos do Brasil, quase 50% das apelações criminais do TRF4 são julgadas em até 150 dias. O caso do Lula foi 127 dias, ou seja, está dentro da média do TRF4. Além disso, a meta número 4 das metas do Conselho Nacional de Justiça fala que os crimes relativos a casos de corrupção têm que ter prioridades. Gente, Lula quer ser candidato nas eleições. Esse julgamento, ele é um julgamento que tem um interesse público muito relevante. É natural que o tribunal julgue com mais celeridade esse caso. Portanto, nesse caso, depende da forma como você analisa. Se você olhar para os casos da Lava Jato, para as apelações, de fato o do Lula foi mais rápido. Mas se você olhar o todo do TRF4, o caso do Lula está dentro da média. Esse foi o primeiro Zona Checking. E se você gostou, se inscreve no nosso canal, põe aqui embaixo o joinha, que semana que vem tem mais. E quinta-feira saberemos o resultado do recurso do ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. É isso aí. Hold on me.